estamos de volta. E você? Fez o dever de casa? Já anotou pontos mais relevantes? Então vamos continuar o bate-papo com a concordância verbal e porcentagem. Quinta informação. Se o verbo vier antes do número que exprime porcentagem, a concordância será com o número. Então, preciso memorizar que, mais uma vez, a posição do verbo influencia na concordância. O verbo traz como posição oficial, pragmática, modelo, posição modelo, a presença depois do sujeito. Mas esse paradigma pode ser quebrado. Esse verbo pode aparecer antes. E como marcação de território, se o verbo aparecer antes, a concordância será com o número. E aí não há escolha, há uma obediência. Está perdido 1% da colheita. Professora, mas nesse caso, eu não pluralizaria o verbo mesmo. Por quê? Porque um é singular, mas colheita também está no singular. Isso, meu aluno, perfeito. Estão perdidos 10% da colheita. E agora? Faz ou não faz a diferença o conhecimento dessa regra? Porque o verbo está antes, também apareceu em forma de locução. Nós já sabemos que em locução é auxiliar que trabalha. E eu tenho 10, que é mais que 1. E eu tenho colheita no singular. Agora, meu aluno, fica explícito o seu desvio. Se você o fizer, você vai concordar com 10. Motivo? O comando verbal apareceu anteposto à porcentagem. E assim você acerta e assim você soma pontos. Próxima regra. Se o substantivo vier antes do número que exprime a porcentagem, o que acontece? A concordância será com o número. Mais uma vez o número lidera. Da safra de soja, 30% estão perdidos. Qual é o nome, professora? Safra, soja. E apareceram antes do número 30%. Neste momento, o verbo não reclama, ele concorda com o número e não com o nome. Tranquilinho? Vamos reiterar essa regra? Se o substantivo vier antes do número da porcentagem, então o que acontecerá com o verbo? A concordância será feita, se fará com o número da porcentagem. Dos livros enviados, apenas um se perdeu. Você já localizou o nome livros no plural. Você já localizou o 1%. Você concordará o seu verbo com livros ou com 1%? Se você observou a regra e entendeu, se o nome aparecer antes da porcentagem, o verbo concorda com a porcentagem. Por esse motivo, o verbo apareceu no singular. Se perdeu, concordando com 1. Agora, se fossem 2 se perderam. Se foram 10 se perderam. Mas já que é 1 se perdeu. A concordância é feita com o número. Reinando a paz? Tudo bem? Tranquilo? Vou avançar. Haver, meu aluno. Agora eu preciso chamar a atenção. Cláudia, mas você já chama a atenção? Chamo porque eu quero o seu bem. Eu quero que você aprenda, de fato, a nossa língua portuguesa consoante a norma culta. Mas o verbo haver, ele é patrimônio da humanidade. Você não pode olhar para esse verbo como olha para os demais. Então eu peço para você postura, senta direito, foco, nada de relaxar-se, porque quando você se joga, você manda comando para o cérebro e o cérebro também relaxa. Língua portuguesa não é disciplina para você brincar. Então, se você está estudando no sofá, mude agora de lugar. Sofá não é lugar para se estudar.
deitado na cama? Você está louco? Cama é lugar para dormir. E o cérebro, ele é autônomo, ele vai obedecer o comando. Ele vai pensar de que maneira? O meu dono está na cama. Então, meu dono quer dormir. É por isso que quando você começa a ler, bate sono. Porque você está confortável demais. Estudo não combina com conforto. Sente numa cadeira dura, numa mesa dura, para que você fique erecto e esse comportamento seja mandado para o cérebro também ficar reto nessa missão. Nada de conforto. Conforto lembra sono e não dá. Legal? E a iluminação está boa? Você está estudando num ambiente com iluminação adequada? Porque senão você prejudica a visão e daqui a pouquinho a visão está gerando uma dor de cabeça e a dor de cabeça está criando uma irritação e você vai jogar essa gramática longe ou desligar a minha aula. Nada disso. Vamos harmonizar. Estudar já é tarefa difícil. Você tem de entender que é um conjunto que leva o candidato ao sucesso. Não adianta só ouvir as aulas da professora Cláudia. Você precisa criar uma atmosfera que favoreça ao aprendizado. Legal? Nós não nascemos sabendo. Nós construímos o conhecimento. Estudar português já não é brincadeira. Se você não buscar um ambiente adequado, não eliminar os ladrões da atenção, você sabe quais são os ladrões da atenção? Celular. Está perto de você? Você fica curioso quando toca? Então, ele é um ladrão. Ele vai roubar. E depois que roubou o seu tempo, acabou. Música. A música aí perto de você? Conversas, muitas pessoas falando? Pois bem, são ladrões da atenção. Você que assiste a aula, você não pode bobear. Foco na missão. E agora vem um clássico da língua portuguesa, que é o verbo haver. Esse verbo haver, no comum, ele é impessoal. E o que acontece com o verbo impessoal? Ele nunca vai para o plural. Haver, quando equivale a existir, é um verbo impessoal, ou seja, não tem sujeito. Se o verbo não possui sujeito, o verbo não pode sofrer flexão. Qual foi a regra número 1 que nós aprendemos? Verbo concorda com sujeito em número e pessoa. Mais uma vez. Verbo concorda com sujeito em número e pessoa. Professora, e se não existir sujeito? Meu aluno, o verbo não vai flexionar. Ele fica sempre invariável. Como? Na terceira pessoa do singular. E é por isso que o verbo haver cai tanto na prova. Porque as pessoas não sabem que o verbo haver é impessoal e flexiona esse verbo haver. Então é para memorizar. Haver, quando equivale existir, é um verbo impessoal. Verbo impessoal é aquele que não tem sujeito. Por isso, deve ser empregado somente na terceira pessoa do singular. Vamos para o exemplo, porque é o exemplo que convence. Faz 2 anos que houve mudanças na empresa. Foco no verbo haver. Você consegue trocar esse verbo haver pelo verbo existir? Vamos testar? Faz anos que existiram mudanças na empresa. Posso ou não posso? Posso. Eu retirei o haver, eu coloquei o existir e a oração continuou perfeita. Quando você troca o haver pelo existir, sabe o que você prova? Você prova que o verbo haver está impessoal. E com isto, você ganha comandos. Se o verbo haver está impessoal, ele nunca irá para o plural. Nada de falar, faz 2 anos que houveram mudanças. Horroroso. Nada disso. Porque esse verbo haver é impessoal. E qual é o mantra que eu quero que você decore? Verbo impessoal nunca vai para o plural.
verbo impessoal nunca vai para o plural. Memorize, saia daqui, saia da sua aula, saia da sua casa cantando esse mantra. O povo vai achar que você é louco, mas você vai ganhar questões no concurso público. Observe o próximo exemplo. Enquanto existir imprudência, haverá acidentes nas estradas. Mais uma vez o verbo haver, que é um verbo clássico, respeitado, poderoso na língua portuguesa, faz-se presente no contexto. Mas, professora, por que haverá e não haverão? Meu aluno, você fez a troca? Vamos para a troca? Tente colocar no lugar do verbo haver o verbo existir. Enquanto existir imprudência, existirão acidentes nas estradas. Pode ou não pode? Pode. Quando você trocou o haver pelo existir, o texto continuou inteligível, continuou coerente, continuou perfeito. Isso quer dizer o quê? Que você deve voltar e olhar para o verbo haver e falar para ele o seguinte: você está impessoal. E por esse motivo, você não irá para o plural. Nada de flexionar o verbo por influência da palavra acidentes. Acidentes não é sujeito. Acidentes é o objeto direto. E verbo não concorda com o objeto direto. Verbo concorda com sujeito. Reinando a paz, começamos bem esse capítulo de impessoalidade verbal. Nós não podemos brincar com esse momento da aula. Isso é questão certa. A prova pode ser feita pela banca A, B, C, D, E, que essa questão estará lá, esperando por você. Se houvesse esforços comuns, o trabalho seria mais fácil. Mais uma vez apareceu o verbo haver. Você percebeu que o haver aparece flexionado, presente, passado, futuro, modo indicativo, modo subjuntivo, não interessa. O macete é você trocar o haver pelo existir. Se essa troca funcionar, não toque no verbo haver porque ele está impessoal. Eu vou trocar, professora. Vá. Se houvesse esforços, eu posso falar: se existissem esforços comuns, posso. Então, se você conseguiu trocar o verbo haver pelo verbo existir, esse verbo haver está impessoal. E o que significa isto, Cláudia? Que estando impessoal, ele não vai para o plural, ele só poderá aparecer na terceira pessoa do singular. Significa mais: se ele está impessoal, é porque não existe pessoa. Se não existe pessoa, é porque não existe sujeito. Não caia na loucura de falar que esforços é sujeito, porque isso é no mínimo uma incoerência. Se o verbo é impessoal, pelo amor de Deus, não procure sujeito, é ir ao encontro do problema. Vou dar uma informação, mais uma. Esse verbo haver, quando impessoal, ele só poderá ser verbo transitivo direto. Então, no comum, o que aparece depois é o objeto do verbo, é o objeto direto. E as pessoas confundem esse objeto direto com o sujeito, no mínimo por dois desvios. Primeiro, esquecem que verbo impessoal não apresenta sujeito. E depois, o objeto direto, ele apresenta características comuns com o sujeito. Não apresenta preposição. Sujeito é termo oracional sem preposição, assim como objeto direto também é complemento verbal não preposicionado. Vamos para mais um exemplo. Eu quero você poderoso nessa matéria. Então escute a Cláudia. Verifique se você está concordando com tudo que eu estou falando. Se dúvida surgir, sabe o que eu faria se fosse você? Pausaria a aula. Cale a professora Cláudia, ela fala pra caramba. Pausa essa aula e vá ao encontro da nossa maravilhosa gramática. Espero que você possua uma aí, pertinho de você. E legal mesmo é você ter pelo menos 2 ou 3 grandes e fortes gramáticas para você
desenvolver o estudo comparativo. Então, lá no capítulo de verbos, concordância verbal, você entenderá quando que um verbo é impessoal, ok? É preciso que haja políticos responsáveis no país. Eu estou com o verbo haver. Esse verbo haver pode ser substituído pelo existir. É preciso que existam políticos responsáveis no país. Mais uma vez, verbo impessoal. Verbo impessoal nunca vai para o plural, deverá esse aparecer sempre na terceira pessoa do singular. Pausa, 2 OBSs. Primeiro OBS. Professora Cláudia, é verdade que todos os verbos impessoais nunca vão para o plural? Meu aluno, não. Ah, eu sabia, professora, que haveria uma exceção. A sua língua portuguesa é riquíssima. Então, deve haver algumas pedras, né? Deve haver algumas pedras no meio do caminho. Mas não são muitas, não. Existe um verbo impessoal que quebra esse modelo, quebra esse paradigma, que é o verbo ser. O verbo ser, mesmo impessoal, esse danado vai para o plural? E sabe o motivo? Ora o verbo ser concorda com o sujeito, ora o verbo ser concorda com o predicativo, e nós já estudamos esse verbo ser nesta aula. Então, o verbo impessoal não vai para o plural, mas há uma exceção, o verbo ser. O verbo ser mesmo impessoal, ele pode ir para o plural, porque ele pode concordar com o predicativo ou com o sujeito. Reinando a paz? Segundo OBS, você prestou atenção? Se não, pode voltar à aula. Você prestou atenção que sempre que eu trocava o verbo haver pelo verbo existir, o verbo existir aparecia no plural? Vou demonstrar. Se houvesse esforços comuns, vou retirar o haver e vou colocar o existir. Olha a construção correta. Se existissem esforços comuns. Primeira pergunta do meu aluno virtual. Professora, por que o haver está no singular e o existir entra no plural? Ele entra no contexto já no plural. Porque o verbo existir sempre é pessoal. E o que significa um verbo pessoal? Verbo que possui sujeito. E se possui sujeito, esse verbo é obrigado a concordar com o sujeito. Então, se existissem esforços comuns para localizar sujeito, você pergunta antes do verbo: o que existissem, Cláudia? E eu vou responder: esforços comuns. E agora? Você concorda que o sujeito está no plural? Esforços comuns? E se o sujeito está no plural, verbo para o plural. Se o sujeito está no singular, verbo para o singular. Então, não confundir. Se você colocar o existir no contexto singularizado, você comete um erro de concordância verbal. Fique atento a isso. É o haver com o sentido de existir, que é impessoal. O verbo existir, para valer, ele nunca será impessoal. Ele sempre será pessoal. Por isso, apareceu esforços comuns, então existiram. Se estivesse no singular, esforço comum, aí o verbo existir ficaria no singular. Tranquilinho? Avançando. Segunda informação de grande relevância, não vou falar só relevância, eu vou marcar ênfase mesmo. Quando haver forma locução com verbo auxiliar, este não varia. Este quer dizer o verbo haver. Muito bem, Cláudia, deixa isso mais claro. Você lembra o que é uma locução, não lembra? Encontro de verbos. Basta encontrar verbos? Não. Essa locução, encontros de verbos com uma única força semântica. E essa locução possui uma fórmula: verbo auxiliar mais verbo principal. O verbo auxiliar obedece ao verbo principal.
quando haver, formar locução com um verbo auxiliar, este não varia. Como isso é feito, professora? Venha para o exemplo. Deve haver muitas pessoas na sala. Cadê o comando verbal? Deve haver. Deve haver. É ou não é locução verbal? É. Olha o último verbo. Não terminou em R? Se terminou em R, esse verbo está no infinitivo. Existem 3 formas nominais para um verbo. O verbo pode aparecer no infinitivo quando ele termina pela desinência R. Cantar, trabalhar, estudar. O verbo pode estar no gerúndio, quando termina pela desinência NDO. Nadando, cantando, estudando. E o verbo pode estar no particípio, quando termina pelas desinências DO, TO. Depende do particípio, se ele está regular ou irregular. O importante é você entender que particípio é pretérito. Então, cantado, estudado, trabalhado, escrito, pago. Reinando a paz? Beleza? Cláudia, por que você falou de formas nominais? Porque todas as locuções verbais, todas, o último verbo, que é o chamado principal, ele só poderá aparecer em uma das formas nominais. Esta locução está no infinitivo, logo é uma locução de infinitivo, motivo. Quem manda na locução é o principal, e o principal está no infinitivo. Legal, Cláudia, mas essa locução não sofreu flexão? Não, porque o principal está impessoal. Observe que o verbo haver pode ser substituído pelo verbo existir. Faça o teste. Deve haver muitas pessoas na sala. Eu posso falar, devem existir muitas pessoas na sala. Você percebeu que o verbo existir, que nós já sabemos que é pessoal, nesse momento não sofreu flexão? Ele não pode, porque o principal é invariável. O auxiliar é que sofre flexões. E eu continuo tendo como sujeito do verbo existir muitas pessoas. Se fosse uma pessoa só, o auxiliar ficaria no singular. Deve existir pessoa na sala. Mas se eu estou com plural no sujeito, o auxiliar é que vai comunicar isto. Então, devem existir muitas pessoas na sala. Já fizemos a permuta. Então, esse verbo principal, o verbo haver, que está impessoal, ele contamina o auxiliar e toda locução fica impessoal. Por esse motivo, nada vai para o plural. Lembre, haver, quando impessoal, é VTD. Verbo transitivo direto, o que faz de muitas pessoas um objeto direto desse verbo. Foi? Beleza? O que eu quero que você memorize, que numa locução verbal, se o principal está impessoal, esse principal contamina o auxiliar e toda a locução não flexiona. Toda a locução fica no singular. Se o principal for pessoal, ele contamina o auxiliar também. E o auxiliar está liberado para concordar com o sujeito. Mais um exemplo. Costumava haver filas de espera naquele restaurante. Costumava haver filas de espera naquele restaurante. Primeira pergunta, cadê o comando verbal? Cá está, professora. Costumava haver. Você percebeu que são 2 verbos e que o último terminou pelo R? Então, é uma locução de infinitivo. Legal. Quem manda na locução? O auxiliar ou o principal? Acertou, é o principal. Mas o verbo principal, que é o verbo haver, é pessoal ou impessoal? Para responder a esta pergunta, você vai trocar
vai retirar o haver e colocar o verbo existir. Vá, faça o teste. Deve existir filas de espera? Não. Devem existir filas de espera? Sim. O verbo existir, ele é pessoal e a flexão ocorre no verbo auxiliar, já que filas é o sujeito pluralizado. Mas, no momento que você olha para o haver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. E nós já acordamos que o principal contamina o auxiliar, deixando toda a locução invariável. Toda locução representará a terceira pessoa do singular. Então, filas de espera é o meu objeto direto e a flexão não existe. É exatamente isso que fará você acertar. Você deverá lembrar que o principal sempre contamina o auxiliar dele. Meu aluno está entendendo a matéria? Se você não estiver entendendo, não valeu, nem para você, nem para mim. Nós não estamos aqui perdendo nosso tempo. Tempo é produto escasso, não renovável, não se perde tempo. Se você está diante desta aula, é para valer, é jogar a melhor partida da sua vida. É para entrar no tatame e ganhar essa luta. Não dá para brincar de que eu vou ouvir a aula de português. Quem disse que só ouvir ensina? Você tem de comprometer-se. Não basta ser aluno, tem de viver a ação de um aluno. Da mesma forma que não basta ser pai, tem de participar. E você tem de participar. A aula é dada pela professora Cláudia e você é o meu coadjuvante, se não o meu principal, ok? Eu estou dando essa aula para você. Eu já sei essa matéria. E agora eu quero transmitir o meu conhecimento para você. E você continuará fazendo a missão da Cláudia, passando essas informações para outros. Legal? É isso que eu espero de você. Que você use bem o nosso português para que as pessoas que estão ao seu redor, ao escutar o bom português, multipliquem esse bom português. Legal? Muito bem, meu aluno. Vamos para mais uma regra. Haver admite singular e plural quando corresponde a ter e não a existir. Isso quer dizer o quê, professora? Isso que você está imaginando. Existe na língua portuguesa estrutura oracional onde o verbo haver será pessoal. Não é verdade que o haver é sempre impessoal. O verbo haver, ele pode ser pessoal. E quando o verbo haver for pessoal, se ele é pessoal, ele possui sujeito. E isso acontece quando ele é sinônimo de um outro verbo. Verbo ter. Então vamos memorizar. Verbo haver, sinônimo de existir, ele é impessoal. Mas o verbo haver, quando sinônimo do verbo ter, ele é pessoal, ele possui sujeito e ele sofre flexões. Preciso decorar isso, Cláudia? Que pergunta, hein? Claro que sim. Haver admite singular e plural quando corresponde a ter e não a existir. Se tiver dúvidas, troque o haver pelo ter, que ficará clara a forma a usar. É o mesmo método. Há pouco eu treinei com você o verbo haver na perspectiva de impessoalidade. O que foi que eu falei? Sempre que o verbo haver puder ser trocado pelo verbo existir, ele está impessoal. Verbo impessoal nunca vai para o plural, só pode aparecer na terceira pessoa do singular. E agora eu estou com uma outra informação. Agora eu quero que você entenda que esse verbo haver pode sim apresentar sujeito, pode sim ser pessoal. E se for pessoal, ele deverá seguir a batida do sujeito. Sujeito no singular, verbo haver para o singular. Sujeito no plural, verbo haver no plural. Professora Cláudia, quando eu vou ter essa resposta? Quando você conseguir trocar o haver pelo ter. Venha, vamos demonstrar isso agora.
Eles ainda não haviam feito o trabalho. Haviam, está certo, Cláudia? Certíssimo. E por que está certo? Porque eu consigo, no lugar do haver, colocar o ter. Eles ainda não tinham feito o trabalho. Se eu conseguir usar o ter neste contexto, eu volto e falo para o verbo haver. Flexione-se, porque você possui semântica de ter. Então, eles não tinham feito. Eles não haviam feito. E o plural do verbo em função do seu sujeito. Quem não havia feito? Eles. Sujeito na terceira pessoa do plural. O que faz que o verbo apareça também na terceira pessoa do plural. Simples assim. A sua língua é matemática. Ela é coerente, ela é lógica. Então falar que português é o idioma impossível é, no mínimo, não ter atitude na vida. Porque o português é uma disciplina viável, possível e mais. Você escuta essa língua portuguesa desde o ventre da sua mãe. Você tem de ter intimidade com essa língua portuguesa e ler essa língua portuguesa de forma matemática. Porque o que é, é e o que não é, não é. Tem esse papo de que o sujeito é sujeito e ponto final. Objeto direto é objeto direto e ponto final. Verbo no imperativo é verbo no imperativo no ponto final. O que acontece é que você troca sujeito por objeto direto e diz que sujeito ora é objeto direto, sujeito ora é sujeito. Que papo de louco! Não, sujeito é sempre sujeito. Como um raciocínio matemático. 2 mais 2, 4. Beleza? Se houvessem chegado antes, não teriam perdido o ônibus. Cláudia, houvessem, verbo haver no plural, pode? Pode se você conseguir trocar pelo ter. Eu não posso comunicar? Se tivessem chegado antes, posso. Isso quer dizer que aquele verbo haver é pessoal, está na terceira pessoa do plural porque estamos indeterminando o sujeito. E na língua portuguesa, nós podemos indeterminar um sujeito por 2 caminhos. Ou colocar o verbo na terceira pessoa do plural, falaram, bateram, roubaram, ou usar a terceira pessoa do singular, mais a partícula ser classificada como partícula indeterminadora do sujeito. Precisa-se, vive, vive-se, gosta-se, são os caminhos de indeterminação. Reinando a paz, meu aluno, ok? O que nós faremos agora? Pausa, saudável pausa, para que você possa dominar de forma criteriosa as informações preciosas que foram compartilhadas com você. Não entre nessa de acumular, é muito pesado, é uma ação muito complicada. Se você for devagar, eu garanto que você também chegará. Às vezes, ir de forma acelerada é sinônimo de ir de forma irresponsável. Você chegará ao local, mas com uma bagagem muito leve. Logo, deixou de acumular bagagens. E nesse momento, a bagagem ela é bem-vinda. Quanto mais bagagem você nessa viagem acumular, melhor. Ficou claro? Até daqui a pouco com mais informações.